Pela primeira vez, fui encorajado a compartilhar minha história. É muito difícil contar porque é uma dor imensa. Em mais alguns momentos você entenderá do que estou falando. Não quero dizer meu nome, mas sou caminhoneiro desde os 19 anos. Meu pai dedicou a vida inteira à mesma coisa e eu também comecei a gostar disso desde muito jovem. Nos meus primeiros 4 anos como caminhoneiro, sofri 3 assaltos em rodovias e numa dessas vezes quase não saí vivo, pois ouvi os bandidos contando uns aos outros que tinham que tirar minha vida e fugir porque eu já tinha visto a cara deles. Implorei-lhes que não fizessem isso. Eles levaram tudo, mas me deixaram ir e foi como um milagre. Eles me deixaram vivo, em um lugar remoto nas montanhas. Você não conseguia ver nada porque era de manhã cedo. Eles levaram meu caminhão com a mercadoria e todos os meus pertences. Já cansado disso acontecer comigo e sem nenhuma autoridade para realmente fazer o seu trabalho, optei por uma opção mais sombria. Quando completei 27 anos, não disse uma palavra à minha esposa, porque ela estava grávida e não queria preocupá-la, nem a ninguém da minha família ou amigos. Optei por ir até uma bruxa da minha comunidade, pedi proteção para mim enquanto fazia minhas viagens, para que ninguém pudesse me machucar. E caso quisessem me machucar, algo aconteceria com eles. Essa pessoa me ajudou, entre aspas. Ela me disse que eu teria que fazer um pacto e uma oferta ao diabo, algo que realmente o agradasse. Naquele momento ela não me disse o quê. Ela apenas me disse que nunca mais teria problemas nesse sentido, que eu estaria sempre protegido e que se alguém quisesse me fazer mal, acabaria muito mal. Então eu aceitei. Fizemos um ritual muito sombrio, devo dizer. Ela também me cobrou uma grande quantia em dinheiro, mas para mim, naquele momento, nada importava além da minha segurança, pois eu tinha que estar seguro para o meu filho que estava a caminho. A última coisa que eu queria era abandonar minha esposa com o bebê, caso algo acontecesse comigo. Alguns meses se passaram. Tudo estava indo muito bem no meu trabalho. Fiz longas viagens por diversas estradas do país e não tive problemas. Até que uma noite estava viajando por uma rodovia fronteiriça. Uma van com homens armados me parou. Eles me tiraram do caminhão e me trancaram com as mãos e os pés amarrados. Então senti como se o caminhão começasse a se mover. Não sei para onde me levaram, nem o que iam fazer comigo. Eu estava tremendo de medo. Realmente é algo assustador, porque você não sabe se esse será o seu último momento de vida. Eu nem me lembrava do pacto que fiz. Só pensava em viver. Se eles me deixariam ver minha esposa novamente e ver meu filho nascer. Eu estava ali, deitado na escuridão, chorando sem esperança, quando de repente senti um golpe muito forte. O caminhão inteiro balançou e lá fora ouvi algo muito pesado batendo. Houve silêncio depois disso. O caminhão estava inclinado. Eu sabia que um acidente havia acontecido, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Até que de repente comecei a sentir uma presença muito pesada. Meu corpo começou a sentir frio e eu estava coberto de suor por estar trancado ali sem oxigênio. Senti arrepios e meu corpo tremia sem parar. Algo muito horrível. Uma sensação incomparável. De repente percebi que minhas mãos e pés já estavam desamarrados. E eu não sabia como isso aconteceu. A primeira coisa que fiz foi me levantar e caminhar em direção às portas para bater e pedir ajuda. Em poucos minutos ouvi um carro se aproximando. Era uma família que me ajudou. Abriram as portas e finalmente consegui sair daquele inferno. Quando saí, fui em frente porque queria ver o que tinha acontecido. Acontece que, por algum motivo, o caminhão saiu da estrada e a parte dianteira do caminhão se desprendeu da caçamba e caiu em um barranco onde os caras que estavam na frente tiveram seus corpos destruídos lá no fundo. A traseira em que eu estava ficou presa entre algumas árvores naquele lugar. Eu fui salvo. Toda a minha família e amigos disseram que era um milagre, mas eu sabia que não era o caso. Estava longe de ser um milagre. Fiquei com medo, mas grato ao mesmo tempo, por poder continuar vivo e sem um único arranhão. Parei de trabalhar por alguns meses, porque ainda estava com muito medo e assustado. Naquela época, meu bebê nasceu. Durante toda a gravidez da minha esposa, os médicos disseram a ela que o bebê estava muito saudável e estava em excelente estado. Conseguimos pagar um hospital privado para que ela recebesse os melhores cuidados quando desse à luz. Mas por alguma razão que os médicos não sabem, meu filho nasceu sem vida. É algo tão valioso que aquele maldito ser diabólico me cobrou por isso. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Horas antes de meu bebê nascer, os médicos disseram que ele estava muito bem.
O bebê estava se mexendo, estava em perfeitas condições. Foi de um segundo para o outro que meu filho não chorou mais. E estava sem vida. Fiquei arrasado. Caí no álcool e até pensei em acabar com minha vida em diversas ocasiões. A culpa não deixou esconder da minha esposa o que eu tinha feito. E claro, ela foi embora. O inferno que experimentei desde então é desnecessário que eu lhe conte. Mas espero ter mudado a opinião de alguém que quer fazer um pacto com um ser sombrio. Não faça isso, não vale a pena. Eu estava em uma viagem pelo país com uma colega. Estávamos dirigindo pelo oeste do Texas, em uma rodovia importante. Na área onde estávamos, até a principal rodovia era bastante deserta, embora houvesse uma parada de caminhões ou um posto de gasolina a cada 100 quilômetros, sendo vazio ao ponto de não ver ao menos um inseto. Nenhum outro edifício à vista. Também não havia cidades. Era uma noite bem tarde. Estávamos dirigindo há cerca de 4 horas. Normalmente consigo dirigir cerca de 8 horas antes de me cansar. Mas minha amiga só conseguiu dirigir por cerca de 4 ou 5 horas antes de desistir. Antes de chegar a minha vez, estávamos com pouca gasolina. Restava cerca de um quarto de tanque. Quando você viaja pela estrada com frequência, aprende a abastecer quando tem oportunidade, porque nunca sabe o que pode acontecer. Ela estava procurando um posto de gasolina enquanto dirigíamos. Lembro que estávamos conversando sobre destino e futuro e algumas outras coisas estranhas na época. Esse tipo de conversa me deixa nervosa e preocupada, então estava tentando mudar de assunto. Ela saiu enquanto conversávamos e eu peguei minha caneca de café para enchê-la na minha vez de dirigir. Paramos em um típico posto de gasolina no meio do nada, apenas uma estação simples e o trailer nos fundos. Presumi que provavelmente era ali que moravam os proprietários desta estação. Havia outro carro estacionado em frente às portas. Saímos ainda conversando e caminhamos até as portas duplas, cada uma de nós agarrando uma maçaneta. Bem, a porta estava trancada. Virei-me e olhei em volta para ver se havia alguma placa em algum lugar. Você sabe, estarei de volta em 20 minutos ou algo assim. Notei várias coisas em sucessão. Os monitores eram visíveis do lado de fora. Todos eles estavam aparecendo e havia um toque vermelho brilhante na porta dos fundos do lugar. Olhando mais de perto, de repente percebi que estava olhando para uma enorme mancha de sangue com marcas de mãos. Todos os pelos do meu pescoço se arrepiaram ao mesmo tempo. Minha amiga começou a sacudir a porta, gritando que precisávamos abastecer. Eu já tinha me virado e começado a me afastar. Temos que sair agora, eu disse a ela. Agarrei seu braço e comecei a empurrá-la de volta para o carro. Percebi que o outro carro no estacionamento não tinha placa e estava com 2 marcas que eu tinha certeza que eram tiros. Fora todos os amassados que o carro tinha. Corri para o carro, arrastando-a comigo. Ela pareceu levar uma eternidade para abrir a porta e entrar. O tempo todo ela dizia que precisávamos de gasolina, enquanto eu tentava explicar a ela que tinha visto sangue. Depois do que pareceu 1 ano, ela finalmente desistiu. Quando estávamos dando ré, vi pelas janelas que a porta dos fundos do posto de gasolina estava aberta. Nós nos afastamos antes que eu visse alguém sair. Fiquei completamente assustada até estarmos a cerca de 1 hora de distância. Na estrada, tentei ligar para a polícia, mas não recebi um sinal constante de telefone até que dirigimos cerca de quase 30 quilômetros. Foi quando chegamos a outra parada de caminhões. Novamente, nenhuma cidade à vista, apenas um único edifício no meio do nada. Liguei para a polícia e eles me agradeceram pela informação. Nunca mais ouvi falar do incidente, mas até hoje sinto que se não tivesse surtado naquele momento, provavelmente teríamos encontrado assassinos ou quem quer que fosse na sala dos fundos daquele lugar. Eu gostaria de ter descoberto o que diabos aconteceu lá. É algo que me atormenta até hoje. Era uma estação em algum lugar na parte oeste do Texas, a cerca de 160 quilômetros na Rota 10. Nunca consegui encontrar nada sobre isso. Isso aconteceu há vários anos. Eu estava na Tesco, uma loja atacadista de genéricos que temos aqui na Inglaterra. Eu estava inocentemente navegando sozinha na seção de DVD. Eu estava olhando os novos lançamentos, sem prestar muita atenção.
Os pais da minha amiga estavam sempre de férias, e ela estava tendo uma festa do pijama com garotas na casa dela. Ela me pediu para procurar alguns filmes de terror assustadores para assistirmos. Enquanto olhava, ouvi alguém me dizer: "Ah, então você gosta de filmes." Eu me virei e vi um cara aleatório que parecia ter cerca de 60 anos. Ele tinha cabelos grandes e muito oleosos. Mas o que mais me impressionou foi que ele estava de meias com desenhos e sandálias. Sim, isso meio que me fez sorrir. Olhei para ele e apenas disse sim. Em seguida, continuei pelo corredor. Ele me seguiu e começou a falar sobre todos os filmes que ele tinha visto, o que eu deveria comprar, etc. Eu apenas respondi: "Sim, ok." Eu estava chegando ao fim do corredor sem ter encontrado nada de que gostasse. A propósito, eu era uma mulher de 21 anos na época, mas devo parecer muito mais jovem. Muito mesmo. Acho que não estava usando nenhuma maquiagem. O cara ainda estava me seguindo, perguntando para onde eu estava indo, se eu tinha namorado, essas coisas e muito mais. Para mim, chega. Eu me virei e olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Cai fora, seu pervertido." Entrei mais na loja. Peguei um pouco de sorvete e um pouco de pipoca. E agora estava saindo para o meu carro. Comecei a dirigir até a casa da minha amiga, com o rádio ligado e cantando. Não tenho certeza de quanto tempo estava ali, mas de repente notei uma caminhonete fazendo a mesma curva que eu. Eu estava dirigindo a apenas 50 por hora em uma área de 70, e ele poderia facilmente ter me ultrapassado se quisesse. Mas ele simplesmente ficou atrás de mim. A casa da minha amiga passou por mim, mas eu poderia fazer a próxima curva e voltar pelas estradas vicinais. Algo de que me arrependo agora, e percebi que isso foi muito estúpido. Virei para o outro lado e voltei o mais rápido que pude para a casa dela. Ao fazer isso, vi o carro fazer a mesma curva que eu. Ela mora em uma área sem saída. Estacionei meu carro na estrada, não muito longe do dela, e corri para seu jardim. Ela sempre mantinha o portão aberto e eu não sabia quanto tempo levaria até que ela abrisse a porta principal. Então escolhi o jardim. Tranquei o portão atrás de mim e bati na porta dos fundos depois de ser deixada entrar e ser chamada de esquisita. Nem um minuto depois houve uma batida na porta. Eu estava passando mal. Minha visão estava toda embaçada. Minha amiga abriu. Era o cara assustador da Tesco com uma caminhonete prata estacionada no meio da rua. Ele estava parado ali dizendo algo muito esquisito, que o carro da filha dele havia quebrado e ela tinha saído correndo por esta rua e ele estava ali para buscá-la. Ele me descreveu exatamente do jeito que eu estava vestida. Minha amiga disse que ninguém estava ali e fechou a porta na cara dele. Ela então trancou bem a porta. E nesse momento tremendo aquele mal-estar estava passando. Eu não tinha conseguido contar a ela sobre o cara assustador e doido. Observamos através da cortina enquanto ele ia até todas as outras casas do beco sem saída. Ele foi rejeitado e passou para a próxima casa. Mais tarde encontramos um pedaço de papel em um saco plástico de sanduíche deixado no para-brisa do meu carro. Dizia: "Onde você foi? Eu ainda nem comecei com você." Fui no mesmo momento na polícia com minha amiga, mas nunca fizeram nada para ajudar. Ele também nunca voltou à casa da minha amiga. Anos se passaram, mas ainda me causa calafrios aquela experiência. Meu pai comprou uma casa em 1964, pelo que ele disse ser uma pechincha na época. Foi construída por volta de 1919 e era enorme. Cerca de 2 quilômetros quadrados nas colinas ocidentais, com uma vista incrível. Ele nunca soube por que era tão barato, mas não fazia muitas perguntas. A casa era ótima, exceto que o porão e o sótão inundava com a água da chuva no inverno. Seu primeiro casamento terminou no início dos anos 70. E ele permaneceu solteiro por alguns anos. Durante esse período, ele afirma que o FBI foi até sua casa e fez algumas perguntas sobre o sótão. Perguntas estranhas. Ele me contou que disseram que uma mulher foi encontrada morta na garagem pouco antes de ele ter comprado a casa. Presumiram que ela havia tirado a própria vida e ele pensou que devia ser por isso que a casa era tão barata. Ele disse a eles que estava vazio quando se mudou. Ele os deixou entrar e eles revistaram o sótão e o porão. Ele lembra que não lhe contaram muito, mas os vizinhos lhe disseram que os proprietários anteriores estavam envolvidos em brigas, barulhos vindo de muitas festas, carros luxuosos entrando e saindo a qualquer hora, e que eles iam ao Henry Fields, um restaurante local, todos os dias.
Ele se casou com minha mãe em 74, tendo eu e meu irmão. Lembro-me de alguns homens chegando e dizendo algo sobre Henry Fields ter sido demolido e queriam dar uma olhada no sótão de novo. Eles disseram que eram o FBI. Meus pais os deixaram entrar e explicaram que o prédio havia sido reformado para resolver o problema da água. Saí para ir a algum lugar e não sei o que mais eles falaram e só pensei muito nisso anos depois, ainda sem ter respostas. Enquanto eu era criança, os outros 4 filhos do meu pai, que são homens muito mais velhos do que eu, se mudaram quando eu era muito pequena. Seus 2 filhos às vezes ficavam conosco no verão. As meninas não. Mamãe e eu sempre presumimos que as meninas não gostavam de nós. Nos anos 80, quando eu tinha cerca de 10 anos, minha mãe começou a sonhar com uma criatura masculina sombria que pairava sobre ela à noite. Ela acordava e aquilo ainda estaria lá. Ela gritava, lutava, golpeava e aquilo não ia embora até meu pai acordar. Ela rastejava até o pé da cama e aquilo a seguia mantendo o rosto voltado para o dela e desaparecia apenas quando o pai se sentava. Nota lateral. A planta da casa era muito interessante com uma ala principal, uma única porta que dava para um corredor com quartos separados, um banheiro e um quarto, e um pequeno corredor que poderia ser trancado assim como cada um dos 3 quartos. A garagem compartilhava uma parede ao longo do quarto principal. Um sótão sem janelas acima da garagem dividia uma parede com os 2 quartos do andar de cima. Eu não sei como, mas meus pais descobriram que se a porta que dava para o corredor estivesse trancada e o quarto principal no final do corredor estivesse trancado, minha mãe não teria aqueles supostos sonhos. Meu pai testou isso ocasionalmente, às vezes propositalmente e às vezes acidentalmente. Ambos juram que se apenas uma porta fosse deixada destrancada a qualquer hora antes do amanhecer, ela teria a experiência. A chave não podia permanecer na fechadura da porta, pois de alguma forma sempre amanhecia aberta. Meu pai, extremamente pacifista, também começou a manter um machado debaixo da cama. Na década de 80, minha mãe voltou a trabalhar e contratou algumas babás. Ela nunca trabalharia para nós por muito tempo. Seus motivos eram sempre vagos, mas elas sempre reclamavam da casa ser assustadora e de ter algo as querendo longe de lá. Quando eu era adolescente e já tinha esse hábito bem estabelecido de trancar portas, minha tia veio ficar conosco depois de fazer uma cirurgia. Certa manhã ela pediu desculpas à minha mãe por ter acordado a casa inteira. Ela contou exatamente a mesma experiência. Ela acordou com uma figura escura que ela tinha certeza absoluta de que era um homem pairando acima dela. Ele permaneceu lá e não foi embora até que ela estivesse exausta de tanto gritar. O quarto de hóspedes em que ela ficou ficava na garagem. Ela passou pela experiência todas as noites até partir e nunca mais voltou para nossa casa. Quando adultas, minhas meias irmãs e eu nos tornamos amigas anos atrás, comigo na casa dos 30 e uma de minhas irmãs na casa dos 40 anos. Estávamos bebendo e conversando sobre os bons e velhos tempos. Eu contei a ela sobre as experiências que haviam sido compartilhadas comigo ao longo dos anos por mulheres do lado da minha mãe. Nunca esquecerei o rosto dela. Ela ficou olhando para o marido e para mim enquanto eu lhe contava o que ouvi. Quando eu terminei, com o rosto muito pálido, ela contou suas próprias histórias. Ela me contou como sua mãe teve exatamente a mesma experiência e outras piores. A mãe dela costumava colocar fita adesiva embaixo das cadeiras da sala de jantar à noite com números escritos nelas, pois já vinha notando algo estranho. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem no dia seguinte. Ela reorganizava e as encontrava desorganizadas novamente. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca ter movido as cadeiras. Minha irmã me contou sua própria história do Homem das Sombras. Ela e sua irmã tiveram exatamente a mesma experiência. O marido dela também não conseguia acreditar. Era por isso que eles nunca visitavam o meu pai ou ficavam na casa até que ele se aposentasse ou se mudasse. Seu marido sempre presumiu que eram apenas alguns pesadelos e bobagens adolescentes. O quarto que as irmãs compartilhavam ficava no sótão da garagem, no andar de cima. Uma pequena porta levava do sótão, passando pela garagem, até o banheiro. O banheiro tinha 2 portas, uma para o corredor e outra para o quarto de hóspedes da babá e outra para o quarto da irmã. Se a porta do banheiro ou do quarto ficasse destrancada, elas veriam o que quer que fosse aquele homem no pé de suas camas. Alguns anos atrás, meu marido e eu estávamos em Portland e decidimos comprar uma casa antiga e demos uma olhada na que eu morei.
Bati na porta e a proprietária atendeu e foi gentil o suficiente para nos deixar entrar. Ela acordou com uma figura escura que ela tinha certeza absoluta de que era um homem pairando acima dela. Ele permaneceu lá e não foi embora até que ela estivesse exausta de tanto gritar. O quarto de hóspedes em que ela ficou ficava na garagem. Ela passou pela experiência todas as noites até partir e nunca mais voltou para nossa casa. Quando adultas, minhas meias-irmãs e eu nos tornamos amigas anos atrás, comigo na casa dos 30 e uma de minhas irmãs na casa dos 40 anos. Estávamos bebendo e conversando sobre os bons e velhos tempos. Eu contei a ela sobre as experiências que haviam sido compartilhadas comigo ao longo dos anos por mulheres do lado da minha mãe. Nunca esquecerei o rosto dela. Ela ficou olhando para o marido e para mim enquanto eu lhe contava o que ouvi. Quando eu terminei, com o rosto muito pálido, ela contou suas próprias histórias. Ela me contou como sua mãe teve exatamente a mesma experiência e outras piores. A mãe dela costumava colocar fita adesiva embaixo das cadeiras da sala de jantar à noite com números escritos nelas, pois já vinha notando algo estranho. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem no dia seguinte. Ela reorganizava e as encontrava desorganizadas novamente. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca ter movido as cadeiras. Minha irmã me contou sua própria história do Homem das Sombras. Ela e sua irmã tiveram exatamente a mesma experiência. O marido dela também não conseguia acreditar. Era por isso que eles nunca visitavam o meu pai ou ficavam na casa até que ele se aposentasse ou se mudasse. Seu marido sempre presumiu que eram apenas alguns pesadelos e bobagens adolescentes. O quarto que as irmãs compartilhavam ficava no sótão da garagem, no andar de cima. Uma pequena porta levava do sótão, passando pela garagem, até o banheiro. O banheiro tinha duas portas, uma para o corredor e outra para o quarto de hóspedes da babá e outra para o quarto da irmã. Se a porta do banheiro ou do quarto ficasse destrancada, elas veriam o que quer que fosse aquele homem no pé de suas camas. Alguns anos atrás, meu marido e eu estávamos em Portland e decidimos comprar uma casa antiga e demos uma olhada na que eu morei. Bati na porta e a proprietária atendeu e foi gentil o suficiente para nos deixar entrar. Eles haviam reformado e nos explicou que havia tido muito trabalho. Ela parecia gostar de exibi-la. Por fim, subimos e a pequena porta do sótão que dava para a garagem havia sumido. Uma parede sólida estava em seu lugar. Ataquei a parede e perguntei: "Como você chega ao sótão?" A mulher olhou para mim confusa. Eu disse a ela que há um corredor atrás daquela parede. Passa pelo quarto principal, vai para o sótão e para a garagem. A sala tinha uns bons 10 metros. Ela insistiu que não havia esse lugar que mencionei. Eu garanti a ela que havia e contei que meu irmão e eu brincávamos lá, que guardaríamos nossas coisas de Natal, roupas velhas e móveis. Ela ficou muito nervosa e então nos disse que precisava sair e então teríamos que ir. Saímos correndo, mas ela foi muito educada, mas claramente não queria continuar conversando. Quando saímos, olhei para cima e dava para ver que o corredor que levava à garagem ainda estava lá. Por algum motivo, ela não nos quis explicar o que havia acontecido. Eles isolaram e só posso presumir que nunca mais teria aquela experiência com o espírito. Eu realmente gostaria de voltar e ver se mais alguém teve alguma experiência estranha. Eu diria que não acredito 100% em fantasmas, mas acredito que há algo muito estranho naquela casa. Recentemente descobri na internet que aquela casa mudou de mãos novamente, pela terceira vez em 2 anos. Estou com minha namorada há 3 anos. Vou apelidá-la de Jane. Tudo começou de forma tão inocente. Comentei um de seus posts no Instagram e começamos a conversar a partir daí. Eventualmente consegui o número dela e depois de uma semana nos conhecemos pessoalmente. Começamos a sair logo após as férias de janeiro e a ideia do Dia dos Namorados já vinha à tona. Foi bom ter começado a conversar com uma garota naquela época para não sentir o pavor de ficar sozinho naquele feriado chato. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava e Jane e eu estávamos em alguns encontros, ela me confidenciou sobre uma situação de perseguição com a qual estava lidando. O nome do homem era Sam, e ele é um cara alguns anos mais velho que Jane, que por acaso frequentou a mesma faculdade que ela. A conheceu na aula para um projeto em grupo e a seguiu pelo campus algumas vezes. Ela nunca envolveu a polícia ou algo assim.
Surpreendentemente, ao saber onde ela morava, ele a enviou um monte de mensagens assustadoras que ela ignorou. Ela disse que nunca bloqueou o número porque queria ver até onde ele iria. Quando perguntei por que ela estava escolhendo agora chamar minha atenção para isso, ela disse que ele começou a procurá-la novamente, especificamente perto do Dia dos Namorados. Ele começou a mandar mensagens de texto novamente com mais frequência. À medida que o Dia dos Namorados se aproximava, ela continuou a ignorá-lo e a deixar as mensagens se acumularem, mas ele levou isso para o próximo nível quando deixou uma caixa de chocolates na porta dela. Ela sabia que era dele porque ele mandou uma mensagem para ela dizendo: "Espero que você goste do presente que deixei para você." Foi então que ela decidiu acabar com isso e respondeu-lhe uma longa mensagem que não compartilharei para sua privacidade. Mas resumindo, ela disse que ele precisava se tratar e que ela está saindo com alguém, então era para deixá-la em paz. Fiz o meu melhor para garantir que ela soubesse que eu não deixaria ele fazer nada com ela. Bem, talvez alguns dias depois, Johnny me enviou uma captura de tela preocupante. Era uma captura de tela de uma mensagem de um número falso, perguntando se o cara que ela estava saindo era eu. Ele escreveu meu nome. Agora eu me sentia envolvido e isso me deixava moderadamente desconfortável. Até este ponto, tudo o que ouvi sobre esse cara foi que ele era um maluco doentio muito assustador e excessivamente persistente, e potencialmente seguiu a garota que estou saindo de casa até a casa dela. Nesse ponto ele estava mandando mensagens para ela em números falsos mencionando meu nome. Estava chegando ao ponto em que Jane estava perto de chamar a polícia se isso não parasse. Eu disse a ela que iria até a delegacia com ela se ele entrasse em contato mais uma vez. Avanço rápido. Foi numa sexta-feira do ano passado. Jane e eu saímos para comer em um restaurante legal que ficava na beira da água. Estávamos em uma mesa externa porque o tempo estava bom. Enquanto comíamos, nós dois notamos um cara sentado em um banco do lado de fora da área de jantar perto do estacionamento, com um boné visivelmente puxado para baixo no rosto, como se estivesse se escondendo. Jane fez uma piada. "E se for Sam?" Nós rimos, mas então ele inclinou levemente a cabeça em nossa direção enquanto olhávamos para ele, e então ele rapidamente desviou o olhar e segundos depois se levantou e foi embora. Nós, nesse momento, não estávamos mais rindo. Agora questionamos as chances de realmente ser ele, mas depois de alguns minutos a conversa mudou para outra coisa e aproveitamos o resto do tempo lá. Posteriormente, continuamos saindo. Seus pais estavam em casa naquele dia e eu tinha o lugar só para mim. Então voltamos juntos para minha casa alugada. Estávamos no sofá conversando e assistindo. Foi quando Jane se afastou de mim e disse: "O que foi isso?" Eu ouvi também, algo lá fora no quintal. "Quer que eu vá verificar?" perguntei. Ela assentiu com a cabeça. Saí para o pátio dos fundos esperando ouvir alguns animais correndo em reação à minha presença. Andei pelo quintal procurando por algo que pudesse ter caído e descobrir o que fazia aquele barulho. Toda a pilha de cadeiras de praia que estava encostada na casa havia sido derrubada. Não sei como isso aconteceria, a menos que alguém ou algo esbarrasse nelas. Não havia nem a menor brisa naquela noite. Olhei em volta para os arbustos que circundavam nosso quintal e então, como se meu cérebro pudesse identificar imediatamente algo fora do lugar, fixei minha visão em algo alto nos arbustos. Meu pescoço se projetou para frente enquanto eu literalmente tentava me concentrar e ver melhor o que estava vendo. Dei alguns passos à frente. Eu quase tive um troço no momento em que percebi que era alguém parado no mato. Ele tinha me visto. Eu disse: "Quem é?" O cara começou a sair rapidamente dos arbustos em uma velocidade tão rápida que tomei isso como uma ameaça, como se ele estivesse prestes a me atacar. Aproveitei para colocá-lo no chão quando ele ainda estava lutando com os arbustos e galhos e gritei para ele ficar no chão. Várias vezes gritei o nome de Jane até que ela saiu e disse: "Chame a polícia." O cara no chão lutou e tentou se soltar algumas vezes, mas eu o segurei com firmeza. Quando Jane saiu enquanto conversava com a polícia, perguntei se era esse o cara. Ela engasgou e disse: "Oh, meu Deus, sim." Era o tal Sam que a estava perseguindo e mandando aquelas mensagens doentias. O pior é que naquele momento percebi que ele estava usando a mesma camisa colorida que aquele cara de boné de antes no restaurante estava usando. A polícia o levou. Ele seria acusado de invasão de propriedade. Aproveitamos o momento e pedi para Jane mostrar aos policiais todas as mensagens perturbadoras e obsessivas que vinha recebendo dele.
Jane apresentou queixa por perseguição e assédio, pelos quais o cara acabou pagando. Jane conseguiu uma ordem de proteção contra ele. Agora, se ele entrar em contato com ela novamente, ele será preso. Pelo menos é o que esperamos. Porém, o medo de ele fazer algo pior ainda fica em nossos pensamentos. Tem uma história muito forte que aconteceu com meu avô. Meu avô não está mais vivo, mas ainda nos lembramos dele. Com todas aquelas histórias que ele nos deixou quando era caminhoneiro. Isso aconteceu com ele nos anos 80. Ele estava trabalhando. Ele transportava frutas até a fronteira norte do país. Ele diz que as estradas naquela época eram bastante tranquilas e que nunca teve nenhuma briga com ninguém. Basicamente, ele nunca dirigiu com medo de que criminosos o parassem ou desse tipo de coisa que acontece hoje. Naquela noite, ele diz que viu 3 jovens pedindo carona. Eram 2 homens e uma mulher. Ele parou imediatamente. Naquela época, era muito comum as pessoas pegarem carona na estrada. Ele parou ao lado desses jovens e perguntou para onde estavam indo. Eles disseram que queriam chegar à próxima cidade na fronteira. Coincidentemente, a mesma para onde meu avô estava indo. Então, sem hesitar, ele disse para eles que os levaria até lá. Ele disse que a princípio notou que os jovens vinham cobertos de sujeira, suas roupas estavam muito sujas e a jovem vinha bastante desarrumada, mas não era algo que o preocupasse. Ele também conta que eles tinham uma sacola preta, que aparentemente continha ferramentas, pois com o movimento do caminhão dava para ouvir os ferros batendo uns nos outros dentro da sacola. Ele disse que os 3 jovens foram em completo silêncio. Meu avô era um homem muito falante, mas por mais que tentasse conversar com eles e perguntar de onde vinham, eles nunca respondiam e só havia seriedade em seus rostos. Não tinham nenhuma expressão. Faltavam 2 horas de estrada e meu avô já estava bastante incomodado com aqueles jovens sem dizer uma palavra. Eles nem sequer conversaram um com o outro, mas ele não teve escolha senão esperar, pois já havia prometido levá-los para a cidade. Finalmente eles chegaram. Um deles disse ao meu avô para deixá-los em qualquer posto de gasolina, que de lá eles ligariam do telefone público para buscá-los. Então meu avô os deixou no primeiro posto que viu entrando na cidade. Ele diz que eles nem agradeceram, apenas desceram como se nada tinha acontecido e fechou a porta do caminhão sem dizer uma única palavra. Enfim, os dias foram passando e meu avô pegou a estrada novamente. Ia fazer outra viagem longa, pois teria que passar por 3 cidades diferentes. Ele conta que enquanto dirigia viu um jovem na beira da estrada, mas não estava pedindo carona. Estava ali parado, olhando na direção do meu avô. Ele conta que diminuiu a velocidade caso o jovem lhe pedisse carona ou precisasse de ajuda, mas não foi o caso. Meu avô passou por ele quase em círculo e os 2 fizeram contato visual por alguns segundos, mas ele não deu nenhum sinal de que precisava de uma carona ou de ajuda. Pareceu bastante estranho para meu avô, mas ele continuou seu caminho normalmente. Haviam se passado aproximadamente 2 horas, quando novamente viu o mesmo jovem na beira da estrada, na mesma posição observando-o. Meu avô não acreditou e diminuiu a velocidade, desta vez não tanto, apenas o suficiente para vê-lo e verificar que era o mesmo jovem. E de fato era ele, o mesmo jovem com o mesmo olhar seguindo meu avô. Ele conta que sentiu muitos calafrios, pois lhe pareceu bastante estranho que reaparecesse muitos quilômetros à frente de onde o viu pela primeira vez. Além disso, meu avô já havia feito muitas curvas, não estava em uma única estrada. A gota d'água foi quando, quase chegando à cidade, ele o ouviu novamente, desta vez em vez de diminuir a velocidade. Ele diz que acelerou porque isso lhe causou um medo inexplicável. A única coisa que ele queria era chegar à cidade, descarregar o caminhão e esperar o amanhecer para seguir viagem. Assim o fez, e muito cedo saiu para terminar o trabalho e voltou para casa antes do anoitecer. Ele conta que algumas semanas se passaram quando um dia ele estava em casa com minha avó. Eles estavam assistindo ao noticiário da manhã quando de repente ele viu alguns rostos que lhe pareciam familiares. Eram 3 jovens que foram detidos. Ele aumentou o volume para ouvir o que diziam no noticiário e foi então que ele os reconheceu. Eram os mesmos jovens que haviam pegado carona naquela noite, que estavam completamente silenciosos. O que mais o chocou foi que foram detidos porque tinham ido entregar-se à acusação
confessando que tinham enterrado um amigo deles, completamente vivo, enquanto realizavam um ritual satânico. Meu avô ficou em choque ao ouvir isso, sabendo que provavelmente foi ele quem lhes deu uma carona quando tinham acabado de fazer isso, e é por isso que estavam cheios de sujeira e vieram tão silenciosamente. Mas não foi isso que deixou meu avô quase sem palavras. Depois o noticiário mostrou uma foto do jovem que havia sido enterrado e que estava desaparecido. Era o mesmo que meu avô tinha visto 3 vezes na estrada. Aquele que o encarava como se quisesse lhe contar algo, que na época meu avô não entendia, pois não fazia ideia de que não estava mais vivo. A notícia dizia ainda que os jovens levaram as autoridades ao local exato onde enterraram o jovem. E lá estava seu corpo, que naturalmente foi entregue à sua família após a realização dos trâmites legais. Foi uma notícia muito popular na época, porque coisas assim não aconteciam todos os dias. Meu avô, que descansa em paz, sentiu alguma culpa por aquele acontecimento, mas não tinha como saber o que aqueles jovens haviam feito. Ele simplesmente estendeu a mão para eles, como fazia com qualquer pessoa que via pedindo carona na estrada. Era impossível para ele saber. Meu nome é Ramon. Atualmente me dedico à compra e venda de automóveis, mas durante 6 anos da minha vida fui transportador. E nesse período aconteceram-me muitas coisas que poderiam ser classificadas como inexplicáveis ou paranormais. Quero contar a vocês a que mais me impactou. Ainda me lembro como se tivesse acontecido ontem. Eu estava no meu caminhão fazendo uma longa viagem, já estava dirigindo há algumas horas e já era noite. Quero esclarecer que não estava cansado e com sono, na verdade dormi muito bem e ainda me sentia com muita energia. Não sou daqueles que me exponho a conduzir cansado. Sempre que conduzia longas distâncias era porque tinha dormido muito bem. De qualquer forma, eu estava dirigindo à noite, com o rádio ligado e a estrada bastante silenciosa. Não havia carros na frente ou atrás de mim. Eu estava dirigindo em uma velocidade normal para caminhoneiros que levam carga consigo, quando de repente vi algumas luzes muito grandes à minha frente. Talvez outro caminhão vindo na direção oposta. O que me deixou muito preocupado, já que aquela estrada era de mão única. Acendi as luzes para ele, dizendo que ele estava vindo na direção errada para que pudesse frear e encostar. Mas vi que não parou. Ele continuou dirigindo em alta velocidade. Estava vindo tão rápido que era impossível parar. Vi minha vida passar em poucos segundos. Na verdade, naquele pequeno momento eu soube que talvez perderia a vida em questão de segundos. É a coisa mais difícil que já tive que experimentar. Eu vi as luzes deste caminhão na minha frente enquanto ele buzinava para mim. Eu apenas fechei os olhos esperando o acidente, sem poder fazer nada para evitá-lo, mas nada aconteceu. Abri os olhos e vi que não havia absolutamente ninguém na minha frente, nem mesmo atrás de mim. A estrada era vazia e escura, sem qualquer sinal de qualquer outro caminhão ou carro. Retomei o controle do volante. Meu coração batia muito rápido e a única coisa que conseguia fazer era chorar. Fiquei muito chocado, não tinha ideia do que tinha acontecido e juro pela minha vida que não sonhei. Não é de forma alguma inventado. Isso realmente aconteceu comigo e não sei como ou porquê. Nem posso dar uma explicação lógica porque não existe. O meu irmão, sempre que falamos deste assunto, me diz que talvez eu tenha entrado em outra realidade, que talvez eu tenha entrado e saído muito rapidamente. Já outras pessoas próximas a mim dizem que talvez seja algum caminhoneiro que perdeu a vida naquele lugar e que não sabe que não está mais neste mundo e ainda está dirigindo por aí em seu caminhão. Não sei. A verdade é que as duas teorias são muito malucas, mas o que aconteceu comigo foi ainda mais maluco, então não descarto. Eles são livres para comentar meu caso. O que vocês acham que aconteceu naquele dia? Há alguns anos eu estava navegando em um navio que manobrava no mar, cuidando de um oleoduto que corria ao largo da costa com cerca de 800 metros de comprimento. À medida que o navio se desenganchava do oleoduto, o cabo que servia para prender o navio bateu na perna de uma pessoa. Isso o sugou pelos trilhos e ele caiu cerca de 9 metros na água gelada.
O alarme geral soou para um homem ao mar, o que me acordou por volta das 5 da manhã. Fiquei todo confuso ao acordar apenas para encontrar todos correndo freneticamente pelo convés. Assim que percebi que isso não era um exercício, corri para este bordo. Havia 3 boias salva-vidas na água e uma estava a cerca de 1 metro de distância do homem ao mar. Ele não conseguia alcançá-lo. Ele usava um colete térmico de trabalho, mas pude ver claramente que a hipotermia já havia se instalado. Ele estava se movendo lentamente e clamando de forma aterrorizante por ajuda. Neste ponto ficou claro que ele não seria capaz de agarrar os anéis salva-vidas. Metade da tripulação e eu corremos até o barco de resgate para desengatá-lo, enquanto a outra metade tentava colocá-lo no navio de alguma outra maneira. Pareceu que demorou uma eternidade para descer o barco de resgate. As tiras de fixação estavam enferrujadas e exigiam muito esforço para serem retiradas. Estava todo enrolada no barco e também era impossível descer. Naquele momento, que pareceu durar 10 minutos, foi tudo muito lento. Eu tinha certeza que esse cara iria morrer de uma forma agonizante. Finalmente entramos na água. Colocamos 2 caras no barco de resgate e começamos a decolar em direção a ele. Claro, tudo que pode dar errado aconteceu e o motor desligou. Felizmente conseguimos ligá-lo novamente. Naquele momento corri de volta para este bordo. Todo mundo estava gritando e em pânico. Onde ele está? Você o vê? Um dos trabalhadores disse que alguém havia baixado uma escada e ele conseguiu agarrá-la, mas sua perna ainda estava presa nos cabos. O cabo foi puxado e ele foi sugado para baixo do navio. Neste ponto todos ficaram em silêncio. Olhei para baixo e vi a bota do homem flutuando em direção à superfície. Um cara veio até mim e disse: "Que situação, meu Deus!" Depois de alguns momentos estressantes, a tripulação do barco de resgate continuou a procurar e comunicou pelo rádio que o haviam encontrado mais adiante, boiando na água, de bruços, ainda preso aos cabos. Ele estava inconsciente e sem respirar. Nesse momento, a equipe de resgate tentou puxar o rapaz para dentro do barco, onde tentou reanimá-lo. A tripulação respondeu pelo rádio que, milagrosamente, ele havia recuperado a consciência. O cabo foi removido de sua perna e ele foi puxado totalmente para dentro do barco. O barco seguiu direto para a costa, onde uma tripulação da praia e uma ambulância esperavam. Eles pegaram alguns casacos para o cara. Ele estava consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo, mas não conseguia falar. A ambulância o levou para onde ele foi encaminhado ao pronto-socorro por hipotermia extrema e afogamento. O colete do cara acabou salvando sua vida de várias maneiras. Isso, de certa forma, mais aquecido e visível. Eu digo mantê-lo visível porque se você piscasse nessas condições e ele não estivesse com aquele colete, provavelmente nunca mais o teríamos visto naquela água. Felizmente, as coisas não resultaram em sua morte, mas poderiam facilmente ter acontecido devido à temperatura da água. Com toda aquela falha de equipamento e o tempo de reação rápido que você precisa ter, foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo enquanto navegava. A expressão de terror no rosto do cara ainda está comigo até hoje. Aquela sensação de estar absolutamente impotente para ajudar, mesmo estando a poucos metros de nós. Ele passou alguns dias no hospital e milagrosamente não sofreu ferimentos graves, se não contarmos a experiência de quase morte que ele diz ter visto de perto o outro lado. Quando eu era adolescente, a casa do meu amigo foi invadida. Minha mãe estava fora e eu estava na casa do meu amigo. Morávamos num bairro que não era nem muito rico nem muito pobre. Apenas casas normais no subúrbio. Eles não eram muito especiais. Apenas casas típicas americanas. Tinham quintais que não eram muito grandes nem muito pequenos. Meu amigo Joe morava na mesma rua e eu gostava de sair e dormir na casa dele. Além disso, eu não gostava de ficar sozinho em casa à noite. Minha mãe também não tinha certeza se eu estava pronto para isso, pois eu tinha cerca de 12 anos e era um garoto tímido que ficava a maior parte do tempo jogando videogame. Eu não praticava esportes e meu pai não estava muito por perto. Então era bem mais próximo da minha mãe. Felizmente, os pais de Joe, Josh e Hayley foram muito legais e me deixavam dormir em suas casas. Acho que foi sábado à noite e a família de Joe recebeu convidados. Eles estavam cozinhando lá fora e tomando bebidas perto do fogo. Enquanto isso, Joe, seus primos mais novos e eu brincávamos no quintal, pulando na cama elástica e nadando na piscina.
Depois de algumas horas de diversão, ficamos cansados. Passamos algum tempo lá dentro, depois voltamos um pouco para fora para ficar com os adultos até a hora de entrarmos. Por volta das 23 horas, seus pais nos disseram para nos prepararmos para dormir. Eles colocaram um filme para todos nós no porão e montaram sacos de dormir. Estávamos assistindo a algum filme de terror. Não me lembro o que era, mas adormeci depois de um tempo. Não foi uma surpresa quando ouvi uma das portas do porão se abrindo, junto com alguns passos altos descendo as escadas. Levantei a cabeça para ver o que estava acontecendo, mas estava muito escuro e não consegui ver muita coisa. Achei que poderia ser um dos primos de Joe indo ao banheiro ou algo assim. Então me deitei, rolei e tentei voltar a dormir, mas logo acordei com um barulho alto. Eu não conseguia descobrir o que era aquela batida. Parecia vir de trás de nós, perto da escada. O porão de Joe era de bom tamanho e estávamos na sala. Havia um bar, cerca de 3 quartos e um banheiro. Pensei ter ouvido um barulho lá embaixo, mas não tinha certeza do que era. Achei que poderia ser um dos adultos, talvez pegando alguma coisa lá. Então tentei fechar os olhos novamente. Estava muito escuro e não pensei que fosse um estranho. Eu não tinha telefone para verificar a hora ou ligar para alguém. Meus pais eram bem rígidos a isso na época. Sentei-me e ouvi por um tempo. Não conseguia mais ouvir os adultos festejando lá fora. Talvez eles tenham terminado a noite e vindo nos verificar. Eu pensei, você sabe, quando você era criança e pensava que havia monstros debaixo da sua cama ou no armário. Aquela sensação assustadora. Mas no fundo você sabia que não havia nada do que temer porque não era real. Foi mais ou menos assim. Então voltei a dormir mais uma vez. Mas desta vez o que aconteceu foi muito mais assustador do que da última vez. Acordei com um homem em cima de mim, me sacudindo e tentando me agarrar. Eu podia ver o medo nos olhos das outras crianças e de Joe. Tentei lutar, chutando e gritando, mas eventualmente o homem conseguiu me agarrar com força e começou a correr. Tentei de tudo para fugir, chutando, mordendo, arranhando, mas nada estava funcionando. Fiquei com tanto medo, isto é, até que o pai de Joe veio correndo e bateu na cabeça do homem com um extintor de incêndio. Eu bati a cabeça com muita força no chão. De alguma forma, o homem conseguiu se levantar e fugir. Como ele estava de máscara, não conseguimos identificá-lo. Eu me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se os outros adultos ainda estivessem lá. Talvez eles tivessem perseguido o homem, espancado, e ele teria sido preso. Depois daquela noite, por muito tempo, não consegui dormir. O mesmo sonho ruim continuava voltando e passando pela minha cabeça continuamente. Acreditamos que o homem entrou pela porta de vidro do porão. Eu me pergunto quanto tempo ele ficou ali planejando o ataque. E por que um ataque? Ele só foi lá para matar uma criança? Não roubou nada e me atacou sem eu ao menos fazer alguma coisa? Porém, não foi muito sério, mas ainda assim foi um terror. Desde aquele dia, não importa o que aconteça, sempre confio em meus instintos. Eu recomendo que você faça o mesmo. É melhor ficar seguro do que arrepender-se. Também estou muito grato pelos pais de Joe ainda estarem acordados. Caso contrário, algo realmente terrível poderia ter acontecido comigo. Para começar, meu nome é Camille e morava na região de Paris na época em que isso aconteceu. Eu tinha acabado de concluir meu bacharelado e estava particularmente livre para fazer o que quisesse com meu tempo livre antes de seguir para o ensino superior. Eu tinha um objetivo: encontrar um cara legal com quem ficar por muito tempo. Meu grande sonho de vida era encontrar um cara legal, casar e ter uma família com muitos filhos. Eu queria fazer isso jovem, para poder viver essa vida tanto quanto possível. Isso realmente me motivou a encontrar alguém compatível com quem me estabelecer seriamente. Assim que me senti confortável, registrei-me em um site de namoro chamado Grindr. Recebi uma mensagem que me lembro de ter decidido responder. Falei com um cara por vários dias. Enviamos fotos um ao outro. Foi uma coisa que nunca tinha feito antes. Depois de 2 semanas, decidimos nos encontrar pessoalmente. Ele me enviou seu endereço. Ele morava em uma linda área suburbana com lindas casas individuais e tudo mais. Segui meu caminho e passei na frente de todos os lugares lindos, cada um mais bonito que o outro. No fundo, disse a mim mesma que estava meio envergonhada de ver alguém tão rico. Eu não queria parecer que era apenas uma interesseira ou algo assim. Passei na frente de todas as casas. Ao chegar diante do número que indicava o endereço que ele havia me dado, fiquei surpresa ao descobrir que o lugar estava em ruínas. O jardim nem era um jardim.
Era mais uma floresta. Havia uma casa invisível, praticamente escondida entre toda a vegetação crescente. Dei uma volta no quarteirão e tentei me convencer de que aquele era realmente o lugar certo. Mandei uma mensagem e o homem respondeu imediatamente e me disse que já estava lá fora. No meio do mato estava um homem que não se parecia em nada com as fotos. Ele veio abrir um portão para eu entrar. Eu disse a mim mesma: certamente este homem deve ser o pai da pessoa com quem estou falando. Certamente aquele cara está dentro de casa. Com um grande sorriso, estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele beijou minha mão com um sorriso maluco no rosto. Foi muito estranho. Fiquei muito envergonhada e preocupada nesse momento. O cara me disse para segui-lo pela vegetação e chegamos na porta da frente da casa, que não era de frente para a rua, mas escondida na lateral com todas as árvores e outras plantas. Estava bem fora da vista da rua. Ele abriu a porta e eu entrei atrás dele. Foi aí que o pesadelo realmente começou. A casa estava quase em completa escuridão. As janelas estavam barricadas com tábuas pregadas nelas. Dentro, a poeira era tanta que formava uma cortina. O chão estava podre, as paredes iguais e, acima de tudo, o cheiro era insuportável. Aquele cheiro ardeu meus olhos, fedia muito. Não era o tipo de cheiro que você sentiria em um banheiro público ou algo assim. Era o cheiro questionável de coisas orgânicas apodrecendo. Por algum tempo, naquele momento, 3 gatos apareceram miando extremamente alto. Eles eram todos magros, sujos e obviamente não tinham boa saúde. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Eu tinha acabado de decidir me virar para ir embora quando o homem bateu instantaneamente a porta atrás de mim. Vi que a porta tinha um sistema de vários ferrolhos acoplados, além da fechadura clássica. O homem o trancou com extrema rapidez. Havia uma escada que subia para o andar de cima, de onde vinha a única luz real. Estava localizado à direita da entrada. Nesse ponto eu estava tremendo e me perguntando o porquê eu estava ali. O cara acenou com a mão e disse que o andar de baixo ainda não estava pronto e pediu que subíssemos. Está reformado lá em cima, ele disse. Subi porque já não tinha outra alternativa, não tinha como sair de lá. Lá em cima era a mesma coisa. Tudo era nojento. A única diferença é que havia alguma luz. Ele me disse para pegar a primeira porta à esquerda e lá encontraria uma grande surpresa. Não sei por onde começar. A janela estava lacrada e tinha grades do lado de fora. Havia um colchão no chão com todos aqueles horríveis cobertores marrons escuros. Acima de tudo, havia prateleiras nas paredes, do chão ao teto, com estátuas de personagens da Disney que ele havia mencionado por mensagem que gostava. Isso era uma estranheza além do que qualquer um poderia imaginar. Avistei uma pequena cadeira no canto da sala, na qual ele me forçou a sentar. A partir daquele momento, entrei em modo de sobrevivência. Dei um grande sorriso e fiz a melhor tentativa de conversa que pude por várias horas. Eu sabia que estava em sérios apuros e estava com medo dele me matar. Mesmo que eu fosse o dobro do tamanho dele, o homem na minha frente poderia estar armado. Como eu poderia saber o que ele poderia estar escondendo? O cara se deitou no colchão e ficou olhando para mim enquanto conversávamos, me dizendo inúmeras vezes para ir me juntar a ele na cama. Recusei educadamente e tentei agir de forma inocente. Depois de quase 3 horas intermináveis, recebi uma mensagem da minha colega de quarto, que tinha um toque diferente de todas as outras notificações do meu telefone. Aproveitei esta oportunidade e disse: droga, não vi a hora. Eu tenho que ir para casa, tenho uma festa esta noite. Minha colega de quarto está me esperando. Peguei minhas coisas e disse ao cara que tinha que ir embora naquele momento. Eu disse que poderíamos continuar conversando pelo aplicativo e que, de qualquer forma, nos veríamos novamente em breve. O cara veio comigo até a porta da frente. Tentei abri-la para escapar, mas não consegui porque a porta estava trancada com um sistema de fechadura. Havia todas aquelas alavancas estranhas e várias fechaduras. Não conseguia encontrar uma maneira de desbloquear. O homem mexeu em todas as fechaduras e disse: espere. Ele precisava de uma chave adicional. Ele demorou 5 minutos para voltar, 5 minutos em que me perguntei se seria atacada por um louco que morava no meio do inferno. Ele finalmente abriu a porta usando 3 chaves separadas e eu finalmente vi o lado de fora novamente. Foi como se eu voltasse à vida. Nunca senti uma sensação tão grande de alívio. Passei por baixo do braço dele que ele usou para abrir a porta. Atravessei todo aquele mato que servia de jardim e pulei a cerca bem na frente dele. Corri e fui para casa o mais rápido que pude.
O cara me assediou durante meses com vários números de telefone diferentes. Só depois de muitos meses ele finalmente parou. O nome que ele tinha no aplicativo e mencionava o tempo todo era Macon, mas duvido que seja seu nome verdadeiro. Com o passar do tempo, pensando nisso, disse a mim mesma que esse cara nem devia ser o dono da casa. Aquela casa não estava sendo reformada. E o cheiro lá dentro. Nunca senti aquele cheiro desde então, exceto uma vez em que tropecei em um bicho morto. Sem perceber, meu cérebro fez uma conexão instantânea com o cheiro daquela casa naquela época, e naquele momento comecei a entrar em pânico. A casa cheirava a cadáveres. Lamento não ter percebido isso na época. Eu teria chamado a polícia imediatamente, pelo menos para verificar se nada de mais grave havia acontecido nisso.